Porque vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei o que está acontecendo, mas se quem lembra da primeira vez que eu preguei, eu fiquei bem nervosa. Estou igual hoje. Sei não, viu? O mistério é grande. Mas eu creio que Deus está aqui conosco. E Ele vai direcionar esse culto aqui, essa ministração em nome de Jesus. Pode abrir a Bíblia em Apocalipse? Bom, já deu para vocês entenderem. Apocalipse 22. Glória a Deus, Jesus. Espírito Santo de Deus, toma a direção, Senhor, deste culto, Senhor. Fala conosco, Senhor. Eis-me aqui, como eu te disse, Jesus, como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nós, Pai. Nós somos a tua igreja, o teu corpo, e nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, direcione esse culto. Que nós possamos sair daqui, Jesus, com o nosso coração transformado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse 22. Vamos ler Apocalipse 22 e Colossenses 3. Ok? Para quem está na fiação nesses últimos cultos, Deus tem falado muito sobre como entrar no reino dos céus. E aí, no domingo, quando o pastor começou a pregar, até olhei para a Fabiana, porque parece que eu tenho não sei o que ali daquele lado ali. Eu olhei para ela, acho que ela nem entendeu nada, mas eu falei, meu Deus tem falado muito ao meu coração nesse último mês. E as pregações têm sido sobre isso. E eu fui buscar a Deus a palavra e Jesus tinha me passado uma outra coisa, e eu fui conversar com algumas pessoas de confiança, e teve uma irmã que falou para mim assim, uma cliente minha que eu falo muito com ela, falou, Délia, se reveste primeiro para falar dessa parte que é muito forte. Eu falei, tá bom. Mas ainda assim continuou na mesma coisa, mudou o texto, mas a mensagem é a mesma. Então eu creio que é a vontade do Senhor, e quem manda é Ele, né? Tudo é por Ele. Então, em nome de Jesus, vamos estar começando a ler. E sobre testemunho, eu não posso deixar de falar. Na semana passada, nós estávamos, porque ele está ali me olhando, e é bom que a gente fale mesmo, porque a gente realmente tem livramentos. E Deus, quando a gente ora e entrega na mão do Senhor, Ele nos guarda. Nós estávamos vindo da escola do CAT, lá do SESI, e os meninos estavam vindo de bicicleta. E aí o Pedro estava de bicicleta e ele falou, mãe, eu vou levar o Gustavo na garupa. Falei, sendo assim, eu vou indo rapidinho, porque aí a gente chega praticamente junto, eu estava a pé. E assim eu fui. O farol abriu, eu passei junto com uma moça, quando eu terminei de passar, piscou. Quando eu olhei para trás, quem estava na frente de um carro e todo o trânsito parado? A bicicleta com eles dois. A moça bateu ainda no para-choque na perna do Gustavo. Gustavo desceu da bicicleta virado no Pedro, porque quem era para ser Pedro lá em casa não era Pedro, era Gustavo. Gustavo já chegou, já saiu da bicicleta brigando com o irmão, porque você passou, porque isso, e nervoso, e aqui não me deu, e todo mundo parado, teve um motoqueiro que colocou a mão no coração. E eu olhei assim, eu falei, fiquei brava com a mulher, mas depois eu vi que não foi ela, eu falei, Jesus me perdoa. Aí eu peguei eles dois, ela parou, foi lá, perguntou se queria levar no médico, se tinha machucado. E ali eu só soube agradecer a Deus, porque de verdade, gente, por isso que eu falo, quando a gente sobe aqui, o inimigo ele se levanta, mas a gente precisa estar, o quê? Revestido, né? Então, foi quando eu comentei isso com a minha amiga, ela falou, então, né, tá vendo? Então a gente precisa estar assim. Quando a gente sobe aqui, a responsabilidade é grande, a gente mexe no mundo espiritual, e nós temos que pedir para Deus guardar a nossa casa, proteger e blindar a nossa família de todo o mal, porque uma vez que você libera aqui, quem é que diz que Satanás está feliz? Não está feliz. Então precisamos estar atentos a isso, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a Deus por esse livramento. Aleluia. Vamos estar lendo. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal, não, eu vou pular para o 7 agora. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora nós vamos para o 9. Ok, vamos continuar no 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo as ouvidos e visto
Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não segue as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Em nome de Jesus. Vamos aqui para o 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Em nome de Jesus. No 15. Fora fica os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente à igreja. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: venha. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. No 20 está assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É forte, né, essa mensagem. E tudo o que foi dito nesses últimos dias aí, se a gente for encaixando, a gente vai entendendo o quanto Deus tem falado ao nosso coração sobre estarmos preparados para essa volta. Não sabemos o dia, nem sabemos a hora, mas sabemos que temos que estar preparados, né? Nós queremos muitas coisas do Senhor. Queremos o extraordinário de Deus, entregamos a nossa família, pedimos muitas coisas para Deus, para que a gente possa viver bênçãos aqui na terra. Queremos viver na eternidade com Deus. Não é isso, igreja? Queremos todas essas coisas. Mas será que nós estamos ali, vivendo da maneira com que a palavra do Senhor nos orienta? Porque a palavra do Senhor está dizendo que todo aquele que obedeceu o que está escrito nesta palavra são bem-aventurados. E o que Deus falou no meu coração? Eu fui anotando e, como sempre, eu tenho esse hábito, eu vou ficar olhando aqui para não deixar nada para trás. Mas Deus tem falou no meu coração o seguinte: você já ouviu falar antigamente as empresas quando fechavam para balanço? Vamos colocar nós em balanço? O que há dentro de nós? Eu coloco nós, porque eu estou aqui pregando só para vocês. Eu sou a igreja, faço parte desse povo. O que Deus falou ao meu coração? O que está acontecendo com você? Como está a sua vida com Deus? Será que nós viemos aqui, como foi pregado essa semana, só mesmo por interesse, porque eu quero algo, como foi pregado falando sobre o jovem rico? Enfim, o que a gente tem buscado do Senhor? É realmente a nossa salvação? Será que a gente está buscando a nossa salvação? Ou será que nós estamos vindo aqui por troca por alguma coisa? Por uma cura? É pecado? Não, porque Jesus ele cura. Mas nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, será que nós estamos buscando mesmo em primeiro lugar a Deus? E aí eu fui orar, falei: Deus. Aí eu me senti tão confrontada, porque de verdade tem muitas coisas que nós fazemos que entristecem o coração do Senhor. Como filhos nossos às vezes fazem alguma coisa que nos deixa triste. Imagina Deus conosco. Na terça-feira o irmão Paulo falou algo aqui que bateu também com essa mensagem. Deus, muitas pessoas vêm aqui quando está louvando, todo mundo louva, todo mundo levanta os braços, todo mundo adora, mas Jesus ele vê o nosso coração. Será que o nosso coração está totalmente aqui diante do Senhor? Será que nós viemos mesmo porque nós queremos ter esse encontro com Ele? Como têm sido as nossas atitudes diante de Deus?
e diante das pessoas também. Porque antigamente eu falava, eu não devo nada para ninguém, o importante para mim é Deus. Gente, não é que nós devemos nada para ninguém, mas as pessoas nos observam. Então, as nossas atitudes, nosso comportamento, ele fala algo sobre nós. Ele fala. Quando a gente observa a mensagem, a palavra, Jesus, aonde ele ia, ele deixava um pouquinho dele. Aonde ele passava, ele deixava um pouquinho dele. E nós? Será que nós, quando nós saímos para algum lugar, independente de onde a gente está, será que a gente deixa um pouquinho da gente, positivamente falando? Ou será que quando a gente vira as costas, as pessoas falam, olha, diz que é crente? É pesada a palavra, não é? Mas é palavra para a gente entrar no céu. É palavra para a gente ter, realmente, verdadeiramente, quando Jesus voltar, a gente pode ir junto com Ele. É muito fácil falar, eu sou crente. É fácil. Hoje, de verdade, gente, eu falei, Deus, é incrível como Deus ele vai falando comigo. Na segunda-feira, rapidinho, eu fui num evento, que na sexta eu vi lá, aí evento, né, relacionado à minha profissão, eu falei, eu vou. Mas foi Deus mesmo que tocou ali. Eu falei pro Pedro, falei, filho, eu vou. Mas algo ali eu sabia que ia acontecer. Quando eu cheguei lá, era um culto, gente. Olha a oportunidade que as pessoas estão... Está tendo a oportunidade, ela está falando de Jesus. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Naquele lugar não tinha só crente. Foi um curso, todo mundo foi lá com a intenção de um curso. E a moça, ela é cristã, e ela levou uma ex-moça do Fat Family, que é convertida, e ela orou, e ela deu testemunho da vida dela. E eu falei, eita Deus, o que está acontecendo aqui? Nada foi falado assim sobre cabelo, mas foi falado sobre posicionamento. E eu aprendi muito ali. Eu tanto aprendi que vou dar um testemunho de lá também. Lá foi dito assim, que da forma que você se posiciona no mundo, ele se posiciona para você. E eu fiquei refletindo com essa frase. Mas é real. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher, independente do que seja, qual é a semente. E ali, Deus abençoou minha vida, Deus ali olha, foi incrível. Eu ganhei 2 mentorias, e tudo pela fé, porque não foi sorteio não. Ela falou que ia sortear. Olha só o que é você andar em conexão com Cristo e você dar testemunho, porque também a oportunidade que eu tive ali, eu já ministrei, né? E aí ela colocou 3 sacolinhas e falou assim, eu tenho 4 sacolas para abençoar. Uma foi, eu fui a segunda. Saiu correndo lá no meio do palco, foi lá no teatro aqui. Aí na mentoria foi a mesma coisa. O rapaz falou alguma coisa no ouvido dela, eu já me posicionei ali no cantinho. Aí a outra falou, nossa, você é esperta. Eu falei, sou não, tô só dando atenção porque Jesus está falando no meu coração. Sentei na ponta. Quando ele falou, pode vir aqui quem quer ser abençoado, eu saí correndo. E eu falei, meu Deus, aí eles foram no meu salão hoje de surpresa e eu não estava. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Me pegaram de surpresa, porque ela é faz mentoria em salão. E aí eles estão fazendo um trabalho bem legal, me pegaram de surpresa, porque eu não contei minha história para ela, mas enfim, fui abençoada. Então, aonde nós formos, aonde você se posicionar, se você for com Jesus, nós vamos ser abençoados. Mas como nós estamos sendo aí fora? Estamos sendo luz? Estamos realmente fazendo as vontades do Senhor para que a vontade dele seja feita na nossa vida? Porque, como eu disse, as coisas vão acontecer, mas precisa ter essa obediência com Deus. Nós precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor. Mas essa mensagem que a irmã falou não tem nada a ver. Eu queria receber uma mensagem de prosperidade, de carro, de bens. Amém, glória a Deus. Aqui é dito também que nós podemos ser abençoados financeiramente. Mas nós precisamos entender que o tempo está passando muito rápido. E a palavra do Senhor está dizendo assim, eis que venho em breve. Então a nossa maior preocupação precisa ser se nós realmente estamos preparados para recebê-lo. Eis que venho, é uma certeza, é uma afirmação. Eis que venho. É muito perfeito. E você lê, você
entender e falar, nossa Deus, o Senhor realmente... E quem observar aí fora, as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. A gente só não vê quem realmente não percebe a sensibilidade com as coisas que estão acontecendo, comparando com a palavra do Senhor. Será que nós estamos vivendo mesmo como se quem estivesse ali, a Jesus voltar a qualquer momento? Será que se agora acontecesse, nós estaríamos preparados? Será? Deus está nos chamando para a fidelidade. Deus está nos chamando para a obediência. Temos sido fiéis a Deus? Temos sido assim, testemunha dele aí fora? A gente tem caminhado realmente testemunhando o nome do Senhor? São tantas coisas que passam na minha mente. Tantas coisas que eu falo, meu Deus, a gente precisa realmente fazer um balanço nas nossas vidas. Vamos ler lá em Colossenses 3? Instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, a impureza, as paixões, desejos maus, a ganância, a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É muito forte, né? Deus ele vai nos exortando com muito amor. E isso é algo assim que Deus ele corrige com amor. Nós pais, quando vamos corrigir os nossos filhos, a gente está corrigindo porque a gente ama. Então, se Deus está falando, é porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto, 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 que Ele está aqui nessa noite falando: filhos, deixa o velho homem para trás, você já não é mais aqui. Você é uma nova criatura. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós precisamos ver mudanças em nós. Porque senão alguma coisa está errada. Mas ainda dá tempo. Sobre amar o próximo. O pastor também falou sobre isso no domingo. A gente tem uma dificuldade de falar: nossa, mas é difícil amar o próximo. Então alguma coisa está errada aí. Porque se Deus está falando assim, um dos mandamentos é amar o teu próximo como a si mesmo. Então você não se ama, né? Então, antes de mais nada, nós precisamos nos amar. Então, amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor do Senhor aí, o amor de Deus, alguma coisa está errada entre nós. Porque se nós não podemos amar alguém que a gente está vendo, como o irmão Paulo pregou aqui na terça, como que a gente vai amar alguém que a gente nem vê? Né? É contraditório, né? A gente falar que ama Jesus, mas eu não gosto daquele irmão. Mas eu não gosto daquela irmã. Eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: André, veja bem como as coisas do Senhor ele nos confrontam. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, todos são próximos. O assassino, o estuprador, né?
eu amar o pastor, eu amar a irmã Solange, eu amar a irmã Silvana, eu amar quem está aqui, ótimo. E quando é alguém que fez mal pra gente? E quando é aquele que está lá na prisão, que matou uma criança? Deus me perdoe, só de falar já dói o coração. Mas Jesus, ele nos ensina a ter esse amor. Como? Eu falo, Deus, nos ensina, porque senão a gente fica pensando, meu Deus, mas Deus, ele pode, ele nos dá esse amor. Uma vez eu vi uma reportagem, há muitos anos atrás, de um moço que tinha assassinado o filho da mulher, e ela, na hora que ele foi preso, ela foi lá e falou, eu te perdoo. Coisa linda, mas duro, né, de ouvir. Deus, misericórdia, Senhor, só Deus. Ela falava, eu te perdoo, eu chorei quando eu vi, tá? Estou lembrando disso agora. E eu falei, meu Deus, é sobre esse amor, como viver esse amor? Né? Então, Deus, será que nós estamos realmente preparados? A gente precisa realmente pôr o nosso joelho no chão e falar, Senhor, me molda como um vaso nas tuas mãos. Tu és o meu oleiro, Senhor. Sobre você falar do irmão, sabe? Um dia atrás vieram falar algo para mim, e eu fiquei tão constrangida com o que me falaram, e eu falei assim, Senhor, eu vou orar para essa pessoa. Falei para ela assim, se você não liberar o perdão, quem vai perder é você. Saiba que se eu errar, independente do meu erro, pela graça e misericórdia do Senhor, se eu me arrepender de fato, Jesus me perdoa. Mas e se a pessoa não perdoa, gente? Ela vai ficar amarrada, acorrentada com aquela mágoa, né? Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que as pessoas falam para você, cuidado com o que você fala para as pessoas, cuidado com quem senta na sua mesa. Ah, mas eu não posso falar nada. Irmãos, nós somos seres humanos. Todo mundo tem um amigo, uma pessoa, um esposo, a esposa, para você conversar e desabafar o que está acontecendo. Olha, uma pessoa lá na igreja me entristeceu, mas eu preciso desabafar com você, mas vamos orar por ela? Não é? Não é mais lógica isso? Do que você ficar falando para todo mundo o que falaram para você? Do que você ficar falando mal, levantando calúnia? Olha, Deus, ele é muito claro na palavra. Ele fala aqui que mentira, calúnia, defamação, isso ele abomina. Então nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Precisamos deixar o nosso altar ali alinhado com Deus, é o nosso coração, é o altar do Senhor. Como que Deus vai habitar dentro do nosso coração se a gente está fazendo tudo ao contrário do que Ele está falando? E o inimigo, ele fica vendo, ele fala, é isso mesmo, é assim que eu quero. Eu quero a igreja assim, porque ele já é perdido, então ele quer levar o máximo possível com ele. Então nós precisamos estar assim, muito atento. A nossa salvação é a coisa mais importante da nossa vida. Costumo dizer que salvação é individual. A gente quer que todos nós sejam salvos. A gente orienta, a gente fala, a gente conversa, mas é você e Deus. É só eu e Deus. Não adianta, porque não vai ser por mim que meu filho vai, que meu esposo vai. Vai ser por ele e Deus. Vai ser a comunhão dele com Deus. Vai ser o coração dele com Deus, porque o que está dentro do nosso coração, só Deus pode saber. Só Ele sabe. Então, a nossa vida, ela é nós e Deus. E o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós conseguimos chegar nesse patamar assim, nós estamos salvos. Nós estamos salvos. Mas é fácil? A igreja fica até silêncio, não tem nem glória a Deus. Mas tem que ter glória a Deus. Porque nessa noite é a noite que nós estamos nos preparando para morar no céu. Verdade, Essa noite aqui foi preparada. Deus está nos vendo lá. Olha, meu filho está atento. O coração dele está ali batendo forte. Olha ali, ele está ouvindo. Ele falou que vai fazer isso, ele vai mudar isso. Então nós vamos nos consertando. Nós vamos colocando tudo em ordem, casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Eu converso muito com a minha irmã e eu falo, mano, olha, gente, a vida toda indo para a igreja,
Já pensou em chegar no final a gente ir para o inferno? Está repreendido. Quantas renúncias, quantas coisas a gente deixou de fazer, mas às vezes por causa de um negocinho que está ali, ó, a gente perde a nossa salvação. Não é verdade? Eu preguei, eu evangelizei, eu fui fazer visita, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim. É muito forte, né, ouvir isso. Precisamos avaliar nosso coração. Precisamos ver se há dentro do nosso coração mesmo um coração puro diante do Senhor, né? Se nós estamos realmente fazendo as coisas conforme a palavra do Senhor diz. Lá no versículo 14 de Apocalipse 22, vou dar continuidade aqui, tá? Está falando assim: felizes que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Não haverá mais tempo. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim terá direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Uma vez que chegou lá, eles são felizes. Vai ter tempo de arrependimento lá? Não vai ter mais tempo. A hora é agora. A hora é agora. Nós vamos ser bem-aventurados quando chegar lá, para a glória de Deus. Quem puder ler Apocalipse 21, foi um anjo que estava com João, revelando todas essas coisas. Então é algo que já está lá, esperando por nós. É muito forte. No 15, fala assim: fora ficam os cães que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Uns terão a árvore da vida, outros ficarão de fora. Então, ali no 14 está falando os que vão entrar, e no 15 está falando os que vão ficar de fora. Então, não precisa eu falar tanto, né? Dá para ver. 14, 15. Aqui eu quero me encaixar onde eu estou nesse momento. Né? Onde que a gente se encontra, onde que a gente se encaixa. E é confrontante, porque quando você começa a analisar isso, você começa a deixar de ser religioso. A gente começa a parar de falar assim: eu vou para a igreja hoje e está tudo bem, né? E aí vou viver minha vida, vou fazer tudo o que tem que fazer, e volto para lá, vou para a igreja de novo. Está perdendo tempo. Como diz o irmão Paulo, eu vou usar mesmo, eu fico atento ao que Jesus fala no meu coração e depois eu uso mesmo. Se você for vir para a igreja para não ficar atento, para não dormir, para cochilar, porque quer ir no banheiro, tomar água, não vem não, irmão. Porque você vai perder seu tempo, você vai ficar aí sentado 2 horinhas e 1 hora e pouquinho e vai perder o tempo. Venha com o coração aberto, prepara o seu culto dentro da tua casa, desde o momento que você acorda. Dobra o teu joelho, fala com Deus, ora, ouve louvor, entrega a sua mão no Senhor, a sua vida nas mãos do Senhor, pratica o que está na mensagem, a gente precisa praticar. O que é que eu não estou fazendo? Deus, me dê força, me dê sabedoria, me ensina, Senhor. Como que eu faço, Jesus? Eu sei que o Senhor pode, é o Senhor, é só Ele que tem capacidade, só Ele tem o poder de fazer a gente ser transformado. Nesse último capítulo, Deus ele fala da misericórdia e da graça, né? Ele continua chamando os que têm sede, os cansados, os perdidos, como foi falado aqui na palavra inicial e como foi falado ontem, né, na oração da meia-noite. A gente precisa buscar. Está cansado, oprimido, aflito, angustiado? Busca. A porta ainda está aberta, né? O convite ainda está de pé. Precisamos aproveitar, remir o nosso tempo, aproveitar o tempo aí. Existem 7 coisas que Deus abomina. Está lá em Provérbios 6, 16 e 19. Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa e o que semeia contenda entre irmãos. Deus ele já sabia tudo o que ia acontecer, que no meio de nós ia acontecer isso, e acontece, né? Porque senão não estava lá na palavra. Ele já sabia. Aqui nós não estamos falando para quem não é crente, aqui a gente está falando para quem está dentro da igreja. Paulo
que o Senhor está falando para quem está aqui dentro. Ele está limpando. Ele está trabalhando e com muito amor no nosso coração nessa noite. Existem vários testemunhos, né? Eu sou ex isso, ex aquilo, mas existe o ex mentiroso? Eu sou ex-mentiroso. Alguém já ouviu esse testemunho? Eu sou ex-mentiroso e eu sou ex-fofoqueiro. Existe alguém falando isso? Mas é pecado? É forte, né? Eu falei, meu Deus, Senhor, é algo que é para realmente analisar a nossa vida. Lembra de Abraão, quando estava andando com Deus? Há anos já tinha saído da casa dele, da família dele, e Deus falou para ele: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Abraão, Deus corrigiu ele. Imagine nós: ei, Andréia, anda na minha presença, filho, ser perfeita. Para de ficar falhando, alinha suas coisas aí, põe em ordem a tua casa. Olha, que lindo o cuidado do amor incondicional do Senhor pelas nossas vidas nessa noite. É algo assim que eu fiquei pensando, falei, Jesus, Deus, obrigado pelo amor que o Senhor tem por mim, pela tua igreja. É tremendo. E Apocalipse 20, para finalizar, eu estou acima da hora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz assim: venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí o último versículo fala assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, a porta ainda está aberta. O convite está sendo feito. E o último versículo, a misericórdia e graça do Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É a graça e misericórdia. É a graça e misericórdia. Nós vamos ser salvos pela graça e misericórdia, mas nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. É assim, o amor de Deus é tão lindo que no final, no último versículo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Glória a Deus, Jesus. Estamos com o coração preparado? Estamos preparados para a volta do Senhor? Senão a gente vai ter agora, a partir de agora, a gente vai começar a pôr as coisas em ordem. Senhor, o que eu preciso fazer? O que o Senhor quer de mim? É isso, filho obediente. Quando você tem um filho obediente, você tem prazer em fazer as coisas por ele, né? E o amor de Jesus é assim, incondicional. Não tem comparação, não tem como comparar o amor do Senhor pelos nossos filhos. Jesus é incrível e maravilhoso. E o louvor que foi cantado, dá tempo, pastor? O louvor que foi cantado agora: és o alfa e o ômega, início e fim, o ar que eu respiro, tudo pra mim, tudo. Deus é tudo. Ele é tudo pra nós. Fala, vem aqui, por favor, irmão. Vem ali. Glória a Deus. Então, irmãos, fica de pé. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Agradeça por essa noite, porque foi uma noite de cura e de libertação, porque a palavra do Senhor, ela é cura, ela liberta, ela faz transformações, faz milagre. É no ouvir e praticar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, alcance os nossos corações nessa noite, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo cuidado e amor que o Senhor tem pela tua igreja, Pai. Obrigada, Jesus, por estar neste lugar, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem, meu Deus, feito grandes coisas dentro do meu coração, Senhor. Meu Pai, sei que não é fácil, Senhor, estar aqui, mas, meu Pai, eu coloquei nas tuas mãos, e eu sei que é o Senhor quem convence, Pai. Então, que o Senhor convença, meu Deus, a tua igreja, que nós precisamos estar alinhados, Pai, preparados para a tua volta, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor vem sem demora, eis que o Senhor vem. Então, que o Senhor prepara, Jesus, a tua igreja. Que o Senhor prepara, Senhor, a tua igreja nessa noite, meu Deus. Continue conosco, Pai.
Em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia.